Estamos ao vivo, Paz do Senhor, irmãos. Nessa sexta-feira eu vim trazer uma palavra para vocês, como eu sempre digo, quando eu puder eu vou trazer uma palavra para vocês aqui e que vocês possam entrar aí na live e vocês possam receber essa palavra aí forte. Não só uma palavra, mas também um alerta para vocês, vai ser muito bem. E essa palavra, irmãos, se você tiver sua Bíblia aí, pode pegar para me acompanhar junto. Essa palavra está lá em Mateus 24. Pega sua Bíblia aí se você puder. Mateus 24, capítulo 24, versículo 4, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acatai-vos de que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis a guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assustais, porque é misto que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trairá e uns outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por isso multiplicará a iniquidade, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. É forte, glória a Deus. Como você pode ver aí, essa palavra está falando do que Jesus está falando, é dos filhos dos tempos. Ele está dando um alerta. Que alerta? Ele está dizendo um alerta que sobre os fins dos tempos, que, como vocês sabem, já está acontecendo, o sinal de Jesus está aí aparecendo, como vocês muito sabem. Jesus está falando aqui de terremotos, está falando de guerras, de rumores, está falando de fome, está falando de que o amor de muitos se esfriará e tal. Então, tudo isso que Jesus está falando, que ele falou, está acontecendo, que vocês podem ver os sinais que estão aparecendo, pestes, terremotos e outras coisas estão acontecendo. Mas uma coisa interessante que eu acho aqui é que Jesus disse que isso ainda não é o fim. É isso que a gente tem que ter cuidado, e prestar atenção nisso, que Jesus disse que tudo isso acontecerá, como está acontecendo, mas ainda não é o fim. Jesus diz que, na palavra, que ainda é os princípios das dores. Como ele fala no capítulo 8. Mas ainda não é o fim. E o que eu acho interessante que ainda não é o fim, porque ele diz que o amor de muitos esfriará. Então, esse que ele fala de que o amor de muitos esfriará, está acontecendo, que o amor de muitos estão se esfriando e muitas pessoas estão desviando. Então, ele diz isso, que ainda não é o fim, ainda é o começo de tudo. Então, eu quero falar para vocês, através dessa palavra, que todas as coisas vão acontecer. Então, como estou vendo aí muitas vezes, que muitas pessoas estão dizendo que essa guerra aí, né, como você está vendo, essa guerra aí terrível de Israel, muitas pessoas estão dizendo que depois que acabar essa guerra, será o fim. Mas, na verdade, é uma mentira, né? Porque não, isso não vai ser o fim, porque o próprio Jesus disse aqui que tudo isso, todo o terremoto, todos os acontecimentos vão ter, como está tendo, mas ainda não é o fim. Então é o princípio das dores. Então, muitos estão dizendo que quando acabar a guerra de Israel, é o fim, que Jesus voltará, mas não é. Isso é só o começo das dores. Então, Jesus disse que o amor de muitos esfriará, como diz a palavra no capítulo 12, e no capítulo 13 fala: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, está dizendo aqui: se você perseverar até o fim, você será salvo. Jesus está dizendo aqui: se você perseverar até o fim, até a morte, e você não negar o nome dele, você será salvo. E Jesus disse que isso tudo vai acontecer,
guerras, terremotos, rumores. Um se levantará contra outro, um se levantará, o pai se levantará contra a mãe, o filho se levantará contra o pai. Então, isso tudo está acontecendo. Esses são os sinais que Jesus disse através dessa palavra para os seus discípulos, que já aconteceu e já está acontecendo, mas ainda não é o fim. Jesus disse bem claro aqui que ainda não é o fim, isso é só o princípio das dores. Então, essa guerra que está acontecendo em Israel não é o fim. Muitas pessoas estão dizendo que quando acabar, Jesus voltará, mas não voltará. Isso é só o princípio das dores. Ainda vão ter muitas dores, ainda vai ter muitas dificuldades, ainda vão passar por muitas situações. Então, não é o fim ainda. Através dessa palavra, eu quero que você preste atenção nisso, que ainda não é o fim que Jesus voltar. Ainda vão acontecer muita coisa. Mas Jesus, eu acho interessante que Jesus disse que vigiai e orai para não ficar. Então, o que devemos fazer? Estar em oração, estar lendo a Bíblia toda hora, todo o tempo, para a gente não cair, né, nessa tentação, e sim, a gente está preparado para a volta de Jesus. Então, tudo isso acontecerá, mas não é o fim. São o princípio das dores. Então, ele fala aqui também que eu acho muito interessante, que muitos falsos profetas se levantarão. Como diz, muitos profetas dirão que é Jesus, que é o Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitos se levantarão dizendo que é o Cristo e tal, mas não é. Enganarão a muitos. Então, nós temos que prestar atenção nisso, que muitos vão dizer que eu sou o Cristo, vão dizer eu sou o Cristo, eu sou enviado de Cristo, mas não é. É tudo mentira, nós temos que prestar atenção nisso, através da palavra. Por isso que é bom a gente ler a palavra para entender meio do contexto. Ele diz que muitos se levantarão dizendo, sou Cristo, mas não é. Então, Jesus diz para a gente vigiar através dessa palavra. Vigiar e orar a todo tempo. Então, essa palavra de hoje, que eu tenho para vocês, que Jesus está voltando, mas ainda não é o fim. Isso são o princípio das dores. Ainda vão acontecer muitas coisas, muitas tribulações. Por isso temos que estar preparados e se preparar para a volta de Jesus e não ficar. Vigiar todo o tempo, orar todo o tempo, ler a Bíblia todo o tempo. Então, essa é a palavra de hoje que eu vim alertar para vocês. Ainda precisamos pregar a palavra, fazer o ID a Jesus, porque a vontade de Jesus é que todos sejam salvos. Só quando todos ser salvos, o evangelho for pregado a toda criatura, aí sim Jesus voltará. Então, Jesus quer que a gente, cada um seja salvo para ir para a vida eterna, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Então, essa é a palavra de hoje, que essa alerta que é só o princípio das dores. Isso não é o fim. Ainda vão ter muitas dificuldades, ainda vão passar por muitas coisas. Mas se a gente vigiar, como Jesus disse, vigiar, orar, estar lendo a Bíblia, todo tempo, toda hora, nós ficaremos aqui, seremos salvos. Então, essa é a palavra de hoje, mano, que vocês possam colocar no seu coração e vocês possam compartilhar para alertar para as pessoas, para que possa alcançar vidas. Então, essa palavra de hoje que vocês possam colocar no seu coração e que Deus abençoe vocês. Amém? Paz seja convosco.